A paz do Senhor, guerreiras, tudo bem? Eu sou o Sérgio. Meu nome é Silvia. E esse é o canal Estandarte do Amor. Falamos aqui de vida sentimental. Amém? Amém. Glória a Deus. E esse é mais um vídeo para a playlist de batalha espiritual. Amém. Glória a Deus. Eu vou fazer uma breve oração aqui, amor, porque o assunto é bem pesado, gente. E lembrando que a gente sempre vive batalha espiritual, né? Quem Verdade. busca a Deus, quem jejua, quem ora, vai entender do que eu estou falando. Mas esse vídeo de hoje foi uma ordenança do Senhor, porque até mesmo assim eu fiquei um pouco constrangida de estar aqui hoje, mas é melhor obedecer do que sacrificar, amém? Então você faz uma oração, amor? Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te agradeço e te louvo por esse dia. Nós estamos aqui, Pai, na Tua presença, Senhor. E eu venho blindar, Pai, a minha casa, a minha família. Eu venho blindar agora, Pai, em nome de Jesus, a vida dessa pessoa, meu Pai, que está assistindo esse vídeo, meu Pai. Guarda todos nós, meu Pai, de toda a retaliação do inferno, meu Pai. Tudo aquilo que não convém, Pai. Todo impedimento caia por terra agora, meu Pai. Pai amado, Pai querido, eu te peço, protege, Pai, a minha casa, a minha família. Protege a casa e a família dessa pessoa que vai assistir esse vídeo também, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém. E graças a Deus. Graças a Deus, gente. Esse vídeo hoje de batalha espiritual foi algo assim um pouco pesado para mim, porque eu tô sentindo dores no corpo por causa desse processo que eu passei nessa batalha espiritual. Eu convido nesse vídeo vocês a compartilharem esse vídeo. Então a gente quase nunca pede para vocês compartilhar. Se Deus tocar no seu coração, compartilha então esse vídeo também nas suas redes sociais, amém? Amém. Então a gente entrou num processo de 21 dias de jejum e no monte. Terminou essa semana passada, né? A gente entrou nesse processo com o grupo Boaz. E Deus nos levou no monte em oração e jejum. E no último dia desse propósito, a gente entregou o propósito para Deus direitinho e a gente decidiu voltar no monte com a bandeira. Porque nós já estávamos ali revestidos, fortalecidos. E a gente falou, vamos subir ao monte? E o Sérgio falou, vamos. Vou tentar resumir, ser mais objetivo possível aqui para entregar aquilo que Deus me ordenou. Então eu não queria estar aqui agora, mas Deus me deu uma ordem para eu estar aqui agora, através do culto que a gente tem feito em casa também, né? Todos os dias. Depois de tudo que eu passei, na batalha que Deus me permitiu viver, eu cheguei no vídeo do pastor Antônio Júnior, coisa que eu não faço, para Deus testificar aquilo que eu estava vivendo de batalha espiritual. E Deus me trouxe até aqui, certamente, para trazer livramento para alguém ou para muitas pessoas. Então eu tenho vivido um processo com Deus na batalha espiritual, onde eu sinto, às vezes, o que a pessoa está passando, né? Só para testificar tudo que vai fechar nesse testemunho. E esses dias uma menina do grupo me enviou mensagem e eu senti uma tristeza profunda na alma. E eu percebi que aquela tristeza não era de mim. E eu perguntei para ela, você está sentindo uma tristeza profunda na alma? E ela falou, sim. Aí eu falei, nossa, eu consegui sentir o que você está sentindo aí. E isso já vem de anos, né? Eu senti, assim, aquilo que a pessoa sente já há muito tempo. Já eu passo por isso. E dessa vez foi algo que Deus quis me mostrar. Tudo começou, essa batalha espiritual, há uns 4 meses atrás. Há uns 4 meses atrás eu comecei a ouvir do Espírito Santo assim, é tempo de andar pisando em ovos. Inclusive até compartilhei essa frase, não sei se foi no grupo ou se foi na comunidade. E dizia assim para mim, é tempo de andar pisando em ovos, ovos da serpente. Aí eu comecei a sentir essa voz falando comigo, é tempo de andar pisando em ovos da serpente. E nós temos uma base bíblica para tudo isso que nós vamos falar aqui hoje, que eu vou compartilhar a experiência que eu vivi. E depois de ouvir, durante uns 4 meses isso, eu sempre mencionava assim para o Sérgio, amor, nós estamos no propósito com Deus da consagração dos olhos, que não é de hoje, né? Isso. Já faz alguns tempo, anos, né? Já. Então nós fizemos aliança com os nossos olhos. Na verdade, olhos. desde o início. Sim, igual Jó fez. Isso não significa que nós somos perfeitos, não. Todos nós pecamos. Somos pecadores. Né? Mas a gente está insistindo na aliança com os olhos. O Sérgio falou assim, vamos voltar com a palestra dos jovens na igreja. E o tema da palestra era exatamente falar dos olhos, da consagração dos olhos. Sim.
E calhou da gente falar, vamos no monte com a bandeira. Quando a gente disse assim, vamos subir ao monte com a bandeira, eu simplesmente senti uma pancada na minha cabeça, né? Desse lado ou desse, não lembro, mas acho que foi desse. Veio aquela pancada na cabeça, foi desse mesmo. E na perna ao mesmo tempo. Aí eu senti aquela dor assim, não é uma pancada física, é algo espiritual, mas deu pra eu discernir bem, porque eu tava assim, muito bem. E foi algo bem nítido, por quê? Porque Deus queria me revelar. Então tem coisa que a gente sente no corpo, batalha espiritual, todo mundo passa por isso. E às vezes você não discerne, você não percebe, você acha que é uma coisa que te deu ali, uma queda de imunidade, não é batalha espiritual. Aí eu falei pro Sérgio, nossa, já começou a batalha espiritual só de falar que vai no monte. E me deu essa pancada na cabeça e outra na perna. E eu repreendi, orei. E a gente foi pro monte orar. O Sérgio gravou os vídeos no monte. A gente desceu do monte. E eu estava já debaixo de uma forte batalha espiritual. Onde Deus queria me mostrar como é o ataque de basilisco. E antes desse ataque, eu já tinha acordado falando pro Sérgio a respeito de um sonho que eu tive com ele. E no sonho eu vi uma mulher dentro do nosso local de trabalho. Só que eu via, tipo assim, a batalha espiritual no sonho era a respeito do rosto dela. Não tinha nada a ver com o corpo. E o Sérgio ficava, tipo, preso no rosto daquela mulher, atraído por ela. Ela começava a falar coisas que eu não lembro no sonho. E o Sérgio ficava dando muita atenção para ela ali no sonho. E aquilo me incomodava. Até que ela se deitava numa cama, no sofá, no nosso local de trabalho, aí eu me levantava contra aquela mulher, eu falava, agora você se comporte, porque eu não vou ser roubada na nossa bênção que a gente espera no Senhor, não. Porque eu via que ela ia despertar uma cobiça ali. Aí eu saía daquele ambiente e olhava para o outro lado da rua e ali eu via um bicho saindo do meio de uns matos, assim, como se fosse tudo mato, era um ambiente sombrio, esse sonho foi um ambiente sombrio, estranho. E aquele bicho parecia, como que era mesmo o bicho que eu falei? Fazão. Parecia um fazão, com crista de galo, com bico de galo e um corpo de fazão. E no sonho eu senti a presença dos guardas. Para quem estudou Cantares vai entender mais ou menos o que eu tô falando, né? E para quem tá atenta nesse ministério vai entender tudo que eu vou falar aqui. Aí o sonho acabou e eu acordei falando pro Sérgio, falei, a gente tem que consagrar os nossos olhos. E eu falei assim pro Sérgio, você lembra que eu falei que nem pra cara da pessoa eu ia olhar? Porque isso começou a me incomodar. Quando eu olhava para alguém durante os 4 meses, eu sentia que não era nem pra cara da pessoa olhar. Algo assim, que eu não sei explicar, só vivendo mesmo. E eu comentava isso com o Sérgio, nem pra cara eu tô olhando, seja homem ou seja mulher, nem pra cara eu tô olhando. Pessoas sensuais, pessoas mal vestidas, pessoas assim, com espírito de sensualidade, nem pra cara eu tava olhando. Ou até mesmo esteticamente atraente, porque a gente tá na consagração dos olhos. E eu sonhei que o Sérgio ficava preso no rosto daquela mulher. Mas o que atraía ele não era a beleza dela, porque eu não vi o rosto dela no sonho. Eu só vi o cabelo e a pele aqui dos cantos. Era algo maior que atraía ele para aquela mulher. Era algo espiritual. E aí, depois de contar o dia todo o sonho pro Sérgio, que a gente decidiu ir no monte, né? Veio a pancada na minha cabeça, na minha perna, a gente foi no monte, orou e se consagrou. E quando a gente desceu do monte, eu fiquei assim muito estranha. Isso tudo ontem. Hoje é dia 3 de julho de 2024. E eu fiquei totalmente estranha, desmotivada. Até você percebeu, né? Sim. O Sérgio falou, nossa, amor, você não tá muito bem, né? Era para eu fazer algumas coisas que Deus mandou fazer. Eu não consegui fazer nada, fiquei desmotivada, fiquei estranha. Parece que eu perdi a motivação do dia, assim. Era ataque espiritual. E fui no mercado. Mas antes de eu ir no mercado e contar o que aconteceu ali no mercado, onde Deus queria me levar no nível de batalha espiritual, eu vou pedir para o Sérgio ler um versículo bíblico e eu vou falar um pouco desse espírito chamado basilisco. Isaías capítulo 59, versículos 4 e 5 diz assim: Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras. Concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Chocam os ovos de basilisco e tecem teias de aranha. Aquele que comer dos ovos deles morrerá, e apertando-os sai deles uma víbora.
Sangue de Jesus tem Meu poder, Deus. gente. Eu já tinha lido isso na Bíblia, mas eu nunca tinha ouvido falar, né? Só depois que eu vi o vídeo mesmo do pastor Antônio Júnior, que veio de encontro ao sonho que eu tive. Então eu vou deixar um pedacinho aqui agora da irmã Celsa falando desse ataque espiritual, que vai de encontro ao sonho que eu tive com o Sérgio. No nosso local de trabalho, esse espírito imundo, chamado basilisco, rodeando ali a porta do nosso local de trabalho, para que viesse trazer esse ataque espiritual que se dá através do olhar. Então, esse vídeo é muito importante, porque esse ataque espiritual, ele se dá através do olhar. É algo que eu também não estudei profundamente, essa história de basilisco, nunca ouvi falar. Nunca tinha ouvido falar Nem também. eu também. Nem eu também. E esse ataque espiritual se dá através do olhar. Veja o que a irmã Celsa fala para você entender. O Senhor me mostrou a atuação desse demônio, que ele ficou na frente da igreja, no meio da igreja. Do lado esquerdo ficava a banda, do lado direito ficava o coral. Certo. E ele olhava para um e olhava para outro, até que eu pude ver, cruzando dois olhares. Você vai me perguntar como? Eu não sei te explicar. Eu sei que eu vi quatro olhos, né? É como se fosse dois olhares se cruzando, um homem e uma mulher. E do olho da serpente, dos olhos da serpente, saía um líquido, como se fosse uma corda, e amarrava esse olhar. Olha. E aí o Senhor me disse, o espírito do encantamento, quando olha e não consegue tirar os olhos. Se fisicamente fica sem o olhar, mentalmente os olhos estão lá, porque foram aprisionados. Entendi. Depois disso, aconteceu alguma coisa relacionada a isso? Aconteceu que eu pedi ao Senhor para confirmar para mim, porque eu saí da igreja mal, doente, com muitas dores. Ele me mostrou uma coisa muito maligna. Entendi. Que só o conhecer aquilo, a nossa mente, o nosso intelecto, a nossa mente sente, né? Ah, sim. Então eu cheguei na minha casa, passei o dia em oração e jejum, pedindo ao Senhor para confirmar se aquilo era do Senhor ou se era de mim mesmo. Entendi. Lembrando que a senhora nunca tinha ouvido falar desse nome. Aí cheguei em casa, não tinha visto nada parecido. Olhei a Barça, que é a enciclopédia Barça. Sei, porque faz muitos anos que... Foi muitos anos. E o dicionário que eu tenho em casa até hoje, que o meu esposo trouxe de Portugal, esse dicionário ele tem tudo, e eu fui procurar e ali estava: serpente venenosa que mata com os olhos. Meu Deus. Então confirmou a visão que a senhora teve. A visão e aquilo que o Espírito Santo me deu do nome da serpente. Ah, entendi. Olha. E na segunda-feira chegou uma irmã na minha casa desesperada, chorando, falando que tinha acontecido uma coisa com ela e que ela não estava entendendo, que tinha um irmão apaixonado por ela, convidando ela para fugir, ela casada com 2 filhos, ele casado com 2 filhos. Meu Deus, entendi. E o Senhor tinha me dado a direção de que esse demônio só sai com jejum e oração. E Deus permitiu, gente, eu quase viver esse ataque, né? Eu acho que Deus permitiu, amor, para eu saber. Não que eu seja santa, jamais. Só que quando a gente está num propósito com Deus de jejum, de oração, Deus ele te leva a viver coisas para você auxiliar outras pessoas. É verdade. Ele te leva a viver isso, né? Sim. E graças a Deus, nosso relacionamento é firmado na rocha. A gente não tem problemas de ciúme, de briga, essas coisas, né, amor? Não tem. Bom, não vou nem falar o tempo que faz que a gente, graças a Deus, não briga. Porque ninguém vai acreditar. Gente, aí Deus me levou no mercado. Eu creio que foi o próprio Deus que me levou no mercado. E eu debaixo daquele peso, daquele ataque espiritual, aquele dia mal, aquela coisa ruim. E eu pensando, que estranho, parece que eu não tô bem. E eu tô sempre bem, né, amor? Sempre verdade. animada espiritualmente. Eu tava debaixo do ataque de basilisco. Aí eu, quando cheguei na fila do mercado, eu fiquei ali na fila, esqueci algumas coisas, falei pra moça do caixa, posso deixar essas coisas aqui que eu vou lá pegar o que falta? Aí quando eu voltei para pegar o que falta, eu fiquei esperando ali no cantinho, né, do caixa, e quem tava atrás eu falava, pode ir nos outros caixas, porque eu tinha que passar com aquela moça. E ali eu fiquei mal, estranha, né,
não era uma opressão, não sei explicar, parece que eu fui desmotivada. É uma seta de desmotivação, sabe? Mas não em relação ao Sérgio. A gente estava bem. Era em relação ao meu organismo, por causa que era uma batalha espiritual que afetou o meu corpo. Aí eu falava para as pessoas, pode ir e tal. E de repente, quando eu olhei para trás para falar para pode ir, tinha um homem atrás de mim, de boné, com a criança até junto com ele. E quando eu olhei para trás, que eu olhei nos olhos dele, eu entendi o encantamento. Eu senti aquele encantamento no olhar dele. Aí ele foi rapidinho, assim, pro caixa, e eu fiquei assim, estranha, sabe? Como se eu tivesse sido encantada pelos olhos daquele homem. Aí eu fiquei assim, olhando aquele cara de costa e pensando assim, nossa, sabe aquele desejo carnal dele olhar de volta para eu ver os olhos dele de novo? Aconteceu isso. Entendeu? Parece loucura estar falando isso aqui, porque o Sérgio podia falar, você não presta ou isso ou aquilo. Mas o Sérgio recebeu o Espírito Santo. A gente está no mesmo propósito, né, amor? Sim. Para discernir o que é batalha espiritual e o que não é. É lógico que tem gente que vive, gente, na carne, na safadeza, mas não foi isso que aconteceu. E antes de eu contar isso daqui para vocês, eu tinha recebido um áudio no meu WhatsApp de alguém orando, que eu nunca vi a mulher que mandou o áudio orando. Aí eu falei, eu vou ouvir a oração. E chegou num determinado ponto da oração que ela falava assim, porque a nossa vida é um livro aberto, pai, perante os teus filhos. Aí eu parei de ouvir a oração e pensei, minha vida não é um livro aberto. Aí quando eu falei assim, isso eu não vou falar, Deus, jamais. O Espírito Santo me levou de volta naquela oração, ele falou assim, você vai falar. E no culto em casa saiu também Ezequiel 40, dizendo assim, você vai falar, entregar a minha mensagem para os meus filhos daquilo que eu te revelei. E é assim, o ataque de basilisco se dá através do olhar, como a irmã Celsa falou aí, anteriormente. E você fica com aquela pessoa na sua mente. Tipo assim, aquela pessoa fica na sua mente. Só que logo que eu saí do mercado e vim pra casa, tipo assim, eu não fiquei apaixonada pelo rapaz, não é nada disso, gente. Foi um ataque no olhar. Eu olhei pra ele, quando eu olhei nos olhos deles, eu até me assustei, amor. Era um olhar de encantamento, não dele pra comigo também. Porque o rapaz não tava nem aí pra mim, acho que ele nem tava me vendo. Foi uma seta do maligno que veio pra mim do olhar dele. Eu não sei explicar. Sim. Porque eu nunca vivi isso. Entendeu? E aí eu vim pra casa e deitei na minha cama, já tomei banho, troquei, porque tava mal, meu dia tava mal, até agora eu tô com essa batalha no meu corpo. E deitei na cama e fui mexendo no meu celular. E o que chamou a atenção a imagem dessa senhora no canal desse pastor, falei, vou assistir. E quando eu comecei a assistir, o Sérgio estava do meu lado, eu fiquei de queixo caído, não foi, amor? Falei, amor, olha isso daqui. Ela tá contando o sonho que eu tive essa noite, praticamente. Quando eu fui pesquisar no Google que era basilisco, uma serpente, né, do engano, mas na mitologia, que eu não sei exatamente, aprofundo o estudo nem nada, é exatamente o bicho que eu vi no sonho, que parece um fazão com crista de galo, com bico de galo. Aí até o Sérgio ficou admirado, né? Sim. Falei, meu Deus, eu não acredito. Parece que eu tinha até mentido. Falado pro Sérgio que eu sonhei, que eu já tinha visto aquele vídeo, mas não foi isso que aconteceu. Eu já tinha sonhado com aquele bicho. E quando eu fui ver o que era o basilisco, era exatamente o bicho que eu vi no sonho, tentando trazer o ataque na vida do meu esposo, através do olhar. E isso acontece dentro das igrejas. E está acontecendo, amor. Verdade. Né? É aquele olhar de encantamento. E eu queria decifrar aqui um pouquinho sobre isso. Porque no estudo de Cantares, Deus falou do olhar da noiva. E eu dei o testemunho que o que me deu confiança foi o olhar do Sérgio na janela. O olhar do encantamento é aquele olhar que te encanta, te seduz e te prende, sabe? É aquela coisa assim carnal. Vigia nesse tempo. Sabe o que eu queria falar? O Espírito Santo trouxe aqui agora é que até na música secular a gente vê muita atuação desse espírito. Porque você pode ver, tem muitas músicas sertanejas, sertanejo universitário, que fala sobre o olhar. É verdade. Que fala justamente desse olhar. Sim. Eu me prendi no teu olhar. Não sei o que lá no teu olhar. O seu olhar tem isso. Você pode reparar. Então, olha só que coisa incrível que o Espírito Santo está trazendo aqui. Até na própria música secular, tá estampada a atuação desse espírito. É verdade.
E o olhar, quando é de Deus, o encontro de almas, ele não tem aquele encantamento. Tipo, nossa, o olhar me encantou, um flerte, um negócio. Não é assim. Quando o Sérgio me olhou na janela, ele passou para mim compromisso, segurança e muita verdade. Não foi um olhar de encantamento, que você fica preso, louco por aquela pessoa. Exatamente. Entendeu? O que a música secular fala ao contrário. É o contrário, é um olhar de encantamento. Isso. A palavra é essa, encantamento. Um olhar de sedução. É, sei lá, não sei nem explicar, gente, porque para mim é tudo novo e Deus, ele quis me revelar e Deus me tratou nesse processo em torno de 5 meses por aí, onde a gente começou forte e eu falando pro Sérgio, nem pra cara eu tô olhando. E eu nem olhei pra cara do rapaz. É lógico que é o que eu tô falando de não olhar nem pra cara é quando você vê algo, que você sente aquela energia. Você sabe do que eu tô falando, né, amor? Sim. Então a nossa vida aqui hoje tá um livro aberto. E eu falei pro Sérgio, no nosso local de trabalho, se chega alguém diferente, estranho, nem pra cara eu tô olhando. E eu insisti nisso, de Muito nem pra tempo. cara eu tô olhando. Não foi muito tempo? Foi. Porque a gente entrou num processo profundo de consagração dos olhos. Então, esse ataque de basilisco, ele leva a cobiça. Ele leva ao encantamento onde você não entende. Você fala, é mais forte do que eu. Essa pessoa me prende com os olhos, ela me atrai, não sei o quê. E até em Provérbios fala, né? Não se deixe prender pelas olhadelas da mulher estranha. Sim. É o ataque de basilisco. E se Deus ordenar, eu volto a falar sobre isso. Mas eu espero nem tocar nesse assunto mais, porque pra mim foi muita batalha espiritual. Então, gente, pega um copo com água, nós vamos orar, amém? Para quem crê na oração, amém? Amém, gente. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu apresento ao Senhor, meu Pai, esse vídeo, meu Pai, essa ordenança do Senhor, Pai, a minha obediência de estar aqui, Pai, expondo aquilo que eu vivi, meu Pai, em prol de muitas vidas, Pai, que estão debaixo desse ataque, Pai, desse espírito imundo, meu Pai, de encantamento, meu Deus, e em nome de Jesus, eu consagro esse copo com água, Pai, que dessa água saia virtude, Pai, para nos lavar, meu Pai, porque está escrito, Pai, que nós sejamos lavados, Pai, com água que vem do céu, Pai, água que purifica, meu Deus, e eu creio que quando nós bebermos dessa água, meu Pai, nós seremos curados, Pai, nós teremos os olhos abertos, meu Pai, de todo ataque espiritual, de todo espírito imundo, Pai, de encantamento que vem para destruir, Pai, os relacionamentos, Pai, e pela fé, meu Deus, eu consagro os nossos olhos agora, em nome de Jesus Cristo. Santificado seja o nome do meu Criador, que me Pai tirou das querido, trevas nós e te me agradecemos e te louvamos, meu Pai, Eu tô por esse tranquilão, dia. eu não sou Pai mais amado, Pai querido, eu venho agora paralisar, meu Pai, toda ação desse espírito imundo, meu Pai. Pai amado, Pai querido, vai quebrando todas as artimanhas do inferno, meu Pai. Eu consagro agora, meu Pai, esse copo com água, eu consagro a nossa mente, meu Pai. Eu consagro agora, meu Pai, a mente dessa pessoa que está assistindo, meu Pai. Quebra, meu Pai, todas as artimanhas do inferno, todas as correntes, meu Pai, todos os olhares, meu Pai, de sedução, meu Pai, que querem amarrar, que querem aprisionar, meu Pai, os teus filhos e as tuas filhas, sejam todos agora repreendidos em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos e te louvamos, meu Pai, porque o Senhor tem nos mostrado, meu Pai, o caminho que nós devemos seguir. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Até o próximo vídeo, gente. Beijos.